Eu quero trazer aqui para você o conceito de agente público. Então, a Lei 14.133, ela traz um conceito mais amplo de agente público, sendo todas aquelas pessoas que vão trabalhar de alguma forma com as licitações e os contratos dentro do órgão público, dentro da entidade pública. Então, quem está aqui, ó, do lado do comprador, a gente chama de agente público. Então, presta atenção, por quê? Porque o agente público, ele tem alguns requisitos. O agente de contratação, ele é um agente público, mas o agente de contratação, ele tem alguns requisitos a mais, tá? E isso que você tem que prestar muita atenção aqui nessa aula de hoje. Então, o agente público, quando a gente fala de agente público, observe que eu estou me referindo a todos os agentes que trabalham com licitação, todos. Agente de contratação, equipe de apoio, comissão de contratação, aqueles que trabalham no assessoramento técnico, assessoramento jurídico, fiscal de contrato, gestor de contrato, né? Então, e para você receber mais vídeos para aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters, inscreva-se aqui no canal. Para isso, é só você clicar no botão inscrever-se. A palavra agente público é o sentido amplo, né? Todos os agentes que trabalharem com licitações e contratos dentro do órgão da entidade está nesse conceito de agente público, ou seja, o agente de contratação também é um agente público, mas ele vai ter alguns requisitos a mais que a gente vai ver aqui nessa aula. Então, antes da gente ver os requisitos do agente de contratação, vamos entender quais são os requisitos dos agentes públicos, tá? Então, todos esses agentes, a gente pegando lá no artigo 7º da Lei 14.133, ele vem com alguns critérios que a autoridade máxima do órgão ela vai ter que, né, observar quando ela for fazer a designação desses agentes públicos para trabalhar com licitação, tá? Primeiro ponto, olha só, quando a gente pega o artigo 7º, veja bem, caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, né, ou a quem as normas de organização administrativa indicar, se tiver alguém indicado para fazer essas nomeações, né, promover gestão por competências, designar os agentes públicos para o desempenho das funções essenciais e que preencham os seguintes requisitos. Então, vamos ver os requisitos e eu já vou voltar a falar do caput aqui do artigo 7º. Então, os requisitos para o agente público geral, genérico, todo mundo que trabalha com licitação e contrato lá no órgão, quais são os requisitos que essa pessoa terá que ter? Primeiro, eles precisam ser preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes. Flávio, o que é isso? Então, preferencialmente, eles precisam ser concursados, tá? Mas observe que aqui em agente público, diferente do que a gente vai ver, diferente do que você vai aprender em agente de contratação, aqui para agente público é preferencialmente. Então, preferencialmente não é obrigatório, tá? Preferencialmente, perfeito? Ok, então pode ter algum agente público que tem cargo em comissão? Pode ter algum agente público com cargo em comissão, tá? Vamos ver então como é que funciona. Próximo requisito, tá? Logo na sequência, ainda no artigo 7º, no inciso 2, a gente tem a seguinte determinação. Eles precisam ser qualificados. Então, o agente público ele tem que ser qualificado em sentido amplo. O que seria esse qualificado? Um desses três requisitos. Veja bem, então, no inciso 2 do artigo 7º, se a gente preencher um desses três requisitos, apenas um, já entende-se que o inciso 2 ele foi devidamente preenchido. Quais são, então, os três requisitos que pelo menos um tem que estar preenchido? Bom, primeiro, atribuições relacionadas à licitação e contratos. Ou seja, imagina aquele servidor que já trabalha com licitações ou que prestou um concurso público para ser agente de contratação, para ser agente pregoeiro, que a gente sabe que tem, né? Ou ele já trabalha, já tem lá a sua experiência, aquele servidor público já está atuando ali há muito tempo, então ele já tem as suas atribuições, já estão relacionadas, né, à licitação ou contrato, tá? Então ele já tem ali as suas atribuições dentro desse perfil, né? Ou ele precisa ter uma formação compatível. Vamos imaginar, por exemplo, um caso de um sujeito que é formado em direito,
tá? É formado em Direito, ele vai ter uma formação compatível com um cargo de licitação e contrato, que é um cargo dentro do direito administrativo, tá? Lembrando que aqui a gente não está falando do analista de licitação, eu estou falando aqui dos requisitos do agente público, do agente que vai trabalhar com licitação lá dentro do governo, dentro do órgão público, quem vai fazer a licitação, tá? Ou tenha uma qualificação atestada por curso de escola de governo. Exemplo, as escolas dos tribunais de contas. Então, os tribunais de contas, eles têm escolas de governo e para atender o inciso 2, então, um desses 3 requisitos, eles precisam ter sido devidamente atendidos por aquele sujeito que quer ser o agente de contratação, que vai ser designado para ser agente de contratação. Gente, ponto muito importante que o servidor não pode esquecer é que não confunda, né? Uma coisa é você ter uma qualificação atestada por uma escola de governo, tá? Que foi um requisito que a lei trouxe aí. Outra coisa é a sua capacitação, tá? Por quê? Porque a gente sabe que isso daqui, obviamente, vai ser alvo aí, talvez, de muitas críticas pela doutrina, porque a gente sabe que, por mais que a gente tenha escolas de governo, elas não têm muitas vezes braço, não estou falando de competência técnica, mas imagina a capacitação do Brasil inteiro, né? De todos os servidores do Brasil, né? Então, não há eles não têm braço para dar conta, né, de todos os cursos e as capacitações que viriam. Quando a gente fala de escolas de governo, ministrando aí alguns cursos, a gente tem aí, né, alguns treinamentos, alguns cursos, mas o aprofundamento, né, a verdadeira capacitação, então, não pode ser confundida, porque além de tudo isso, a gente tem um plano de capacitação para os servidores públicos, porque eles precisam estar devidamente atualizados para trabalhar nessa área, tá? Então, não confundam a questão de ter essa qualificação por escola de governo, não é isso que vai dar o ensejo aí para o servidor não fazer mais cursos de capacitação, pelo contrário, isso é um tiro, né, pela culatra, porque é a sua responsabilidade. Então, você tem que, se você quer servidor, você tem que estar capacitado, você tem que sempre buscar capacitação. Esse é um direito seu e também é um dever para que você possa ter as suas atribuições aí com êxito, tá? Mas é um ponto que a lei trouxe, essa qualificação, então terão aí escolas de governo, a exemplo das escolas dos tribunais de contas, que precisaria passar também por essa capacitação para conseguir o certificado profissional, tá? E aí a gente vai ver agora no desenrolar como é que os órgãos de contas e até a jurisprudência vai tratar esse dispositivo, perfeito? Para receber mais vídeos e aprender a como se tornar um analista master de licitações, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos.